só Deus, uma verdade, uma missão, ao clamor no mundo por salvação. Transforma um poder que nos liberta, uma paz que o mundo não dá. Somos a luz a revelar quem é em nossa geração. Somos a voz a anunciar Jesus, tu és a esperança, o caminho, a salvação, o amor que cobre o mundo, verdade, vida e paz, a única esperança. Há um só Deus, uma verdade, uma missão, há um clamor no mundo por salvação, há um amor que nos transforma, um poder que nos liberta, uma paz que o mundo não dá. Somos a luz a revelar quem és em nossa geração. Somos a voz a anunciar Jesus, tu és a esperança, o caminho, a salvação, o amor que cobre o mundo, verdade, vida e paz, a única esperança. Te amamos e formos um, o mundo saberá que somos teus. Se te amarmos e formos um, o mundo saberá que somos teus. Jesus, tu és a esperança, o caminho, a salvação, o amor que cobre o mundo, verdade, vida e paz, a única esperança. Todas as bênçãos provém.
meus dons e meus bens, Pai. Deus seja o Senhor de tudo que tenho e sou. Quero entregar o meu coração. Toma, Senhor, em adoração. Quero entregar tudo que é teu. Todas as bênçãos provém de Deus. Senhor nosso Deus, soberano Pai, neste momento nós estamos aqui, Senhor, para te engrandecer e para te agradecer por todas as bênçãos derramadas em nossas vidas, Senhor. Muito obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tua proteção. E neste momento, como forma, Pai, de agradecimento, nós colocamos os nossos dízimos e nossas ofertas nessas salvas, Pai. É só um pouquinho para demonstrar o quão grande o Senhor é para nós, tão bom que o Senhor é para nós. E por isso nós queremos te agradecer, Pai, devolvendo um pouco daquilo que o Senhor nos deu. Muito obrigada por tudo. Fique conosco neste dia. Tome nossas vidas em tuas mãos e nos dê um sábado de deleite, de paz, de harmonia com os nossos irmãos e de verdadeira adoração ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Tenham um feliz sábado, um sábado abençoado na presença de Deus. É bom, é muito bom para mim. É uma alegria, uma satisfação poder estar aqui hoje com vocês. E quase nunca eu posso estar com a minha esposa, porque geralmente estamos eu num lugar, ela no outro. Hoje ela estaria em Aimorés, mas por uma situação lá, a companhia elétrica tirou a energia de toda a rua que fica a igreja. Manutenção. Então eles cancelaram o programa de hoje de manhã, mas à tarde vamos estar lá, ela falando para os líderes do Ministério da Criança e da Mulher e eu falando para os anciãos. É uma modalidade que estamos criando para viabilizar o nosso encontro de administração com os líderes da igreja nesse ano. Não estamos fazendo aquelas grandes mobilizações para evitar assim as aglomerações. Então estamos faccionando as regiões. No ano passado nós chegamos estávamos atendendo a 6 pontos. Este ano nós fomos a 16 pontos. E estamos estudando, no próximo ano, está nos 34 distritos. Nenhum distrito precisar se deslocar de um lado para o outro. Isso vai exigir muito mais do escritório, mais paciência. Quem monta no burro tem que aguentar o trote, não é? É uma satisfação estar aqui na segunda igreja mais bonita da associação. Um despeitado, né, Altivo? Segundo Altivo, é a igreja mais bonita, mas eu tenho um caso com Mantena, que é um caso... Eu tenho um caso com Mantena, Altivo, que você não vai me divorciar de Mantena, Altivo. Eu e Mantena, não...
Paixão Velha, 22 anos. Eu era pastor lá, enquanto o pastor Wallace era pastor aqui. É muito tempo. Mas é sempre bom estar aqui. Mas para massagear um pouco o ego do altivo, quando eu estou na frente da igreja, aqui é mais bonito, altivo. Aqui é mais bonito. Aí eu tenho que eu já estou cedendo em alguma coisa, né? Abram suas Bíblias no livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Eu já preguei sobre Gênesis capítulo 4 aqui. Vou fazer novamente, naturalmente, dando uma outra abordagem, dando uma outra entonação ou aplicação. Gênesis capítulo 4, versos 3 a 7. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, de sobremaneira Caim e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. É muito forte esse texto. Talvez a gente leia sem prestar atenção na riqueza dos detalhes dele. Mas o texto está dizendo: ô Caim, o pecado está à sua porta, mas cabe a você dominá-lo. Como eu posso dominar? O pecado está à sua porta, mas cabe você dominá-lo. Como eu posso dominar o pecado? A resposta está na frase anterior, quando ele diz: o teu desejo é contra você. Então, em primeiro lugar, para você dominar o pecado, é necessário que você monitore o teu desejo. O teu desejo é contra você. Fique atento a isso. A base do pecado começa no desejo. E você precisa entender que quase sempre o seu desejo será contra você. Por quê? Porque você é pecador. E como é que eu sei disso? É porque eu também sou. No nosso DNA, a natureza pecaminosa. Naturalmente, nós somos pecadores. E a nossa tendência não é buscar, não é pender, não é tender, pendência ou tendência para o que é santo. A nossa pendência é para o que é mal. A nossa tendência é para aquilo que é contra o santo. O teu pecado o pecado está à tua porta, mas o teu desejo é contra você.
Para nós entendermos bem essa temática, é preciso ir para o início da questão. E diz que aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra ao Senhor. Para que Deus quer fruto da terra? Para que Deus quer maçã, banana, melancia? Para que Deus quer soja, milho, inhame, mandioca? Para que Deus quer essas coisas? Mas a Bíblia diz que também trouxe Abel da primícia do seu rebanho. E para que Deus quer animais? Então o texto nos faz voltar à sua base. A sua base diz: aconteceu que no fim de uns tempos, esse fim de uns tempos é uma referência a um período em que eles foram ensinados quanto à adoração. Deus os ensinou quanto à adoração. E quando eles entenderam do que era adoração, eles trouxeram uma oferta ao Senhor. Deus não se agrada da dádiva, Deus se agrada do doador. E quando falo aqui e faço uma referência, por exemplo, a dízimo, dízimo é algo magnífico, é algo perfeito. Porque o dízimo, ele é 10%. E 10% de um homem muito rico é igual aos 10% de um homem muito pobre. Não importa quanto é a fortuna de um, ou quanto é a migalha, permita-me assim dizer, do outro. Para Deus é 10%. Então Deus ensinou aqui a teologia da oferta. Embora não seja sobre oferta a proposta da minha mensagem, Deus ensinou aqui a teologia do adorar, do ofertar. A adoração, ela é constituída de elementos básicos, e é disso que eu quero falar. E basicamente são 4 elementos que constituem a adoração coletiva. 4 elementos. O primeiro deles, louvor. Irmãos, quando a igreja louva, quando o nome de Deus é engrandecido pela música, percebe-se que cria um clima, uma atmosfera diferente. A Bíblia diz: tudo que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu não sou músico e não tenho habilidades para tal, mas eu reconheço o peso e a importância do louvor. E uma igreja que louva, uma igreja que tem instrumentos, uma igreja que tem músicos, uma igreja que tem vocal, uma igreja que promove um ambiente onde a música tem o seu lugar, tem o seu espaço, ela tem um outro poder de adoração. Uma vez pastoreando na última igreja em que efetivamente fui pastor, falar em ser pastor, obrigado à igreja pelo presente, mas é um presente indevido para mim, porque o presente devido é de fato a quem pastorei aqui. Eu vou levar, já que ganhei. Não vou dividir com ele não. Mas é indevido para mim. A homenagem é para o nosso pastor local. Essa é a ideia da igreja, é o ministério do pastor local.
A última igreja em que eu estava pastoreando localmente, uma vez que hoje estou trabalhando a nível de associação, em tese, as 247 igrejas da associação, eu estava numa comissão estudando o assunto de música e eu falei para eles assim: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se dependesse de mim, 40% do orçamento da igreja era para ser investido em música. Em instrumentos, em aulas para os jovens, para os adolescentes, em vocal, em microfone, em equipamento, porque uma igreja que tem música, ela tem vida. Aí alguns ficaram assim: se 40% é investido em música e os outros? Eu falei: outros 40% eu investiria nas crianças. Mas por quê? Ou nós fazemos alguma coisa pelas nossas crianças, ou nós vamos perdê-los quando eles forem jovens e adultos. É grande o êxodo de jovens que, quando entram para a faculdade, abandonam a fé e a frequência na igreja. Quando são pequeninos assim, é que nós temos que criar a base dele. E aí, Provérbios diz: instrua a criança no caminho que deve andar, e quando for adulto, aquele caminho não se desverá dele. Aí a minha comissão ficou bem angustiada, porque se 40% vai para a música e 40% vai para o departamento infantil, e os jovens, e os diáconos, e os anciãos, e a asa, e a reforma, e o templo, e a manutenção, e a luz, a energia, e a comunicação. Eu falei: fica com os 20% que sobra aí para dividir para todos os outros. Mas essa igreja vai ser uma igreja saudável, porque ela tem louvor e ela tem crianças que estão sendo preparados para amanhã estarem na liderança da igreja. Essa igreja tem futuro. Louvor. Segundo elemento da adoração, a oração. É impressionante o poder da oração. E eu quero aproveitar e dizer, por favor, líderes, não permitam que hajam grandes orações no templo, no culto. Orações longas é na sua casa. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e passe a noite lá orando, se for necessário. Mas no culto nós temos idosos que por vezes estão fisicamente muito desconfortáveis de estar ajoelhado. Nós temos crianças que por vezes não têm ainda a compreensão do que é um momento de oração. E aí fica aquelas orações longas nos templos. Isso acaba sendo falta de bom senso. Orações no templo precisam ser orações objetivas. Eu tenho até a impressão de quem fica fazendo oração longa no templo é porque não faz em casa e quer compensar. Mas pensem nisso. Orações objetivas. Terceiro elemento da adoração: dízimos e ofertas, a entrega de dízimos e ofertas. Isso é tão sério, que Deus chegou a dizer: não compareça diante de mim de mãos vazias. Quando a Bíblia diz isso, ela não está dizendo que se você não tem a oferta, o dinheiro, o dízimo, se você não tem o dízimo ou a oferta, se você não tem, você não deva ir para o culto. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Porque eu não tenho, eu não vou comparecer diante de Deus. Não é isso que ele está dizendo. O que Deus está dizendo é que nós precisamos ter responsabilidades com financiar o culto. Nós temos responsabilidades com financiar o culto. E a igreja tem um sistema de dízimo fantástico, onde pega e administra, e algo em torno de 64% dos dízimos que ficam no campo vão para financiar a pregação do evangelho local. O restante vai para lugares como a Novo Tempo, que faz o evangelho chegar a outros cantos e até países
Hoje, por exemplo, o dízimo que é colhido no Brasil financia a pastores pregando o evangelho em países que não têm a presença adventista, como o Oriente Médio. Assim, o dízimo é distribuído para que o evangelho do reino chegue a todo mundo, para que então venha ao fim. Dízimos e ofertas é adoração. E qual é o quarto elemento? Qual é o primeiro? Segundo? Terceiro? Quarto? Pregação. Por que o quarto é a pregação? Porque a palavra de Deus transforma e ela tem que ser aberta e lida para o povo. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos de mais sermões bíblicos. E eu brigo com os meus pastores, eu bato nessa tecla, para com historinhas de fazer o povo rir. Me vá para a Bíblia, abra a Bíblia, pregue a Bíblia para o povo. Façam sermões bíblicos. Façam sermões que transformem. Façam sermões em que a porção da palavra de Deus é lida e dela se extrai aplicações, contextualizações para o dia, para o nosso dia a dia. Esses 4 elementos compõem a adoração presencial. Todas as outras coisas não precisariam ter, se fosse o caso, mas esses 4 elementos são necessários em um culto. E quando o texto que li começa dizendo: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe caindo fruto. O fim de uns tempos Deus passou para eles a teologia das ofertas, da adoração. Então, embora Deus não precise de frutos e nem precise de animais, mas eles trouxeram porque eles entenderam que eles precisavam oferecer parte de si a Deus, parte da sua vida, parte das suas atividades, parte do seu trabalho a Deus, como adoração. E a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel, ao passo que da oferta de Caim Deus não se agradou. E por que Deus não se agradou da oferta de Caim? Deus não se agradou da oferta de Caim porque ela não representava a verdadeira adoração. Caim estava dando o melhor dele, mas entendam, nem sempre o seu melhor é o que Deus está pedindo. A adoração não basta ser o seu melhor, precisa ser necessariamente o que está relacionado com o que Deus pede. Você não pode dizer: a minha melhor roupa é essa, portanto é com ela que eu vou adorar, se essa roupa não cobre o seu corpo. Mas é a minha melhor, mas ela não cobre o seu corpo, ela te expõe em vez de cobrir. Eu cheguei na casa de um homem na Bahia, uma sexta-feira, e ele estava passando o ferro de passar roupa. Ele estava passando o ferro na nota de dinheiro. E eu falei: o que é isso? Aquela época, Solange, que nós morávamos em Salvador, pelo menos nós nos conhecemos, foi lá, né? Eu cheguei na casa dele, no interior, ele era comportor, eu fui visitar, era o meu trabalho lá. E eu cheguei na casa dele, ele estava passando o ferro na nota de dinheiro. Eu falei: o que é isso? Isso aqui é amor, dinheiro. Ele falou: não, é a nota que eu vou levar de oferta amanhã, precisa ser a melhor para o Senhor. A nota, o dinheiro que eu vou levar, não pode ser qualquer um, precisa ser o melhor. Por isso que ele vai passadinho, engomadinho, para eu entregar ao Senhor. Poucas vezes na vida eu aprendi tanto como naquele dia. E a partir de então, eu comecei a separar o dinheiro que eu levo para a oferta ao Senhor. Não é qualquer dinheiro. Eu escolho notas novas. Em casa,
na cômoda que fica ao lado da minha cama, ficam guardados notas novas que nós recebemos quando vamos fazer uma operação bancária, alguma coisa que pega o dinheiro, a nota nova, a nota que quase nem foi dobrada. Essa nota é guardada ali, porque essa nota é usada para a nossa oferta. Porque a oferta representa Jesus Cristo, o dízimo não. Uma vez eu falei isso na igreja, um homem ficou brabo comigo, mas ficou brabo que queria me pegar no final do culto. Eu falei, irmão, eu só estou falando o que é bíblico. O senhor disse que o dízimo pode ser qualquer coisa, e pode. É o que a Bíblia diz. Tanto em Deuteronômio como em Levíticos, diz que o fazendeiro ia lá ao lado do sacerdote, e eles colocavam assim, uma espécie de curral, não sei se é tronco, onde passa de fila indiana, de um por um. E ali o fazendeiro ficava lá com o sacerdote, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A Bíblia diz aí que o 10º daquela fila indiana era desviado do tronco, aquele era o dízimo. E lá diz assim: não investigará se é são ou doente. Não investigará se é magro ou se é gordo. Não investigará se é belo ou se é feio. Numa linguagem de pecuária hoje, se tem berne, se o pelo está caindo, não investigará. O 10º da fila vai ser separado como dízimo. Agora a oferta podia ser um animal doente? Podia ser um animal com a pata quebrada? Podia ser um animal cego? Podia ser um animal visivelmente com berne, com carrapato, com pelo de que está com sarna? Podia? O dízimo podia. Porque o dízimo é a sua maneira de financiar a pregação do Evangelho conforme Deus pediu. Mas a oferta não é a sua maneira de financiar o Evangelho. A sua oferta é a sua adoração, apontando para Cristo Jesus. Por isso que Deus diz, o dízimo é 10%. Daí a origem etimológica da palavra dízimo. Mas a oferta, Deus não diz quanto por cento. É a sua compreensão da sua gratidão a Deus. Quando eu entendi isso, a minha nota, o dinheiro que uso para a oferta passou a ser uma nota especial. Porque eu quero, não só na quantidade, mas na qualidade, dar o meu melhor. E quando Abel trouxe a sua oferta, Deus se agradou porque ela não era o que ele queria, era o que Deus tinha pedido. E o que Deus pediu? Aí diz assim o texto, agradou-se o Senhor da sua oferta, ao passo que não se agradou da oferta de Caim. O verso 4 diz, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Irmãos, quando ele fala que trouxe da gordura do animal, isso implica morte do animal, porque não se pode usar gordura sem sacrificar o animal. Não é lipoaspiração que vai tirar a gordura do animal, vai tirar a vida dele. E por que Deus se agradou disso? Porque apontava para Cristo, por isso que a oferta representa Cristo, por isso que não pode ter defeito. Abel entendeu isso, Caim não. Caim ficou na teologia da adoração do meu melhor, do que eu quero, do mais bonito no meu conceito, mas precisa ser o conceito de Deus. E embora eu esteja falando muito de oferta, de dízimo, o propósito da minha mensagem não é oferta, é dízimo, o propósito da minha mensagem é adoração. E hoje, como pastor, eu ando preocupado com a qualidade de adoração que está se oferecendo. Um dia eu pensando, eu cheguei à conclusão, culto à la carte. É o que muitos membros estão fazendo hoje.
À la carte é quando você chega lá no restaurante, né? Você pede o cardápio e você escolhe o que você quer comer, né? Mas o texto diz: o seu desejo é contra você. Cabe a você dominá-lo. A adoração, nesse conjunto desses 4 elementos de louvor, oração, dízimos, ofertas e pregação, a adoração nesse conjunto não pode ser à la carte, não pode ser você escolhendo o menu, o cardápio que quer usar. E por que não pode ser você escolhendo? Porque o seu desejo é contra você. Mas cabe a você dominá-lo. Nós temos 2 filhas. A Amanda hoje com 18 anos, a Vanessa hoje com quase 16 anos. As 2 moram em casa conosco, pelo menos até a semana passada, porque a mais nova agora, entendendo que o pós-pandemia já começou, então voltou para o internato, está no IPAI, estuda ali. Não é o que nós queríamos, mas ela queria muito, ela gosta muito e ela voltou para o colégio. Essa teologia minha e da Deise, da nota especial para a oferta, quando a gente sai de casa, a gente deixa em cima da mesa, um local de fácil acesso, visível, preso com algum peso, a gente deixa as 2 notas ali que elas deverão usar para dar oferta. Porque nós saímos, geralmente eu para um lugar, Deise para outro, e voltamos, às vezes no sábado à noite ou às vezes no domingo, mas as 2 se viram sozinhas bem em casa. Elas moram não mais que 10 minutos a pé da igreja. Então a gente deixa o dinheiro ali separado, ali a oferta leve ao Senhor. Um outro dia, nós chegamos na cidade de Ipatinga, em Valadares, já eram umas 10 da noite, e o dinheiro que havíamos deixado estava ali, no mesmo local. Então nós a chamamos: o que está acontecendo? Como vocês podem ter esquecido o dinheiro num local tão visível? Pai, é que hoje a gente não foi à igreja não. Opa, não foram à igreja? E o que aconteceu que vocês não foram à igreja? Pai, a gente foi dormir tarde. As 2 são muito amigas, muito amigas. Foi dormir tarde, ficaram conversando. Pai, a gente acordou aí. Eu não sei se elas disseram, mas eu vou botar aqui. Esse dia meio chuvoso aí. A gente não foi não, pai. Ah, não? Não. Tá bom. Mas sábado é dia de adoração. Como é que vocês não foram? Não, pai, nós assistimos o culto. Nós assistimos pela internet. E onde que vocês assistiram? Pai, você já viu o culto do NASP? É bom demais, pai. Aquela igreja com 3.000 pessoas sentadas, aquela orquestra ao vivo, os melhores pregadores, pai. Sim, eu sei como é. E o que o pregador falou? Pai, o pregador estava falando lá sobre os 8 remédios naturais. E a gente começou a entender sobre sol, argila. Aí, pai, a gente achou que aquele assunto não estava muito bom, não. Aí a gente saiu e foi para a Central de Curitiba. E o que tinha pregando lá na Central de Curitiba? Qual era o tema? Aí estávamos vendo lá Apocalipse, aquela besta, reino, animal, aquilo, um negócio assim não é fácil de compreender não, nós ficamos vendo aquilo lá. Entendi. E qual foi a aplicação? Não, pai, aí a gente não estava entendendo muito não, porque estava meio confuso, a gente foi para a Central de Brasília. E o que estava pregando lá na Central de Brasília? Quando chegou lá o culto já estava terminando, a gente nem entendeu bem o que era não, aí... Hoje eu estou vendo isso acontecer na minha igreja. Membros buscando culto à la carte. Mas, meu irmão, o teu desejo é contra você.
Você não tem que sair de casa dizendo, eu vou para Coab, eu vou... Aqui são só duas, Coab e Central, não é? Igrejas? Aqui dentro de Conselheiro. Você não pode sair de casa dizendo, eu vou para Coab, porque eu sei que quem vai pregar lá é o Fábio, eu gosto do sermão dele, então eu vou vir para lá. Quem vai pregar hoje na Central é o pastor, e o sermão dele é bom, então eu vou. Não é assim, irmãos. Você tem que ir para a adoração, você tem que dar o seu melhor na adoração, e o que for servido na adoração é o que você precisa, não o que você quer. Entenda isso. Por vezes você não sabe nem o tema que vai ser pregado lá. Por vezes você não sabe nem quem vai pregar, e daí, qual o problema? Mas Ellen White diz, e eu como a igreja reconheço nela o dom profético. Que por vezes o inimigo faz exatamente o trabalho de não deixar você ir à igreja, porque sabe qual é o tema que vai ser pregado lá, e aquele tema é exatamente a sua necessidade. Que ele deu uma passeadinha na casa do pregador, que ele olhou a escala lá e viu quem era o pregador e o tema que estava sendo preparado, e sabe que aquele tema você não deve comer dele, porque vai te fortalecer espiritualmente. Não é o que você quer, é o que você precisa. Então saia de casa, vista a sua melhor roupa. Esse negócio de ficar na frente da televisão, na frente do computador é um problema. Você fica em casa, talvez você nem tome banho ao levantar. Vai lá com a cara de quem dormiu e não lavou. Aí não toma banho, não veste uma boa roupa. Aí senta diante do computador. Pastor, tem que tomar banho e vestir uma boa roupa? Irmãos, a adoração é um conjunto de coisas que envolve. Vai me dizer que você vendo um louvor pelo computador é a mesma coisa que você ouvir ao vivo? Mas eu não vou à igreja porque nós estamos em época de pandemia. Me desculpe. Tem muita gente escondido atrás da pandemia e perdendo a fé. Fique em casa, escolhendo o que quer ver, para depois dizer, eu assisti. Vá para a igreja. Tem que usar máscara? Tem que usar máscara. Tem que se proteger? Tem que se proteger. Tem medidas necessárias? Tem, mas o próprio poder público que disse, agora não pode, está dizendo, agora pode, mas tem gente que continua insistindo, dizendo, não, é perigoso. O maior crítico na Associação Mineira Leste, o maior crítico, um crítico ferrado que nós temos, quando nós mandamos abrir as igrejas, o maior crítico foi visto na fila do banco, numa segunda-feira, sem máscara, para tirar o auxílio emergencial. Lá não pega Covid, só pega na igreja. O que está acontecendo? Sai do tema adoração e entra na questão política, aí começa as brigas políticas, isso é aquilo, é esquerda ou direita, e vão bebendo nessas fontes, e não veem que eles lá, brigando pelas razões deles, não são as razões que nós temos para adorar. Cuidado com isso, meu irmão, pelo amor de Deus. 15 dias atrás eu estava visitando a igreja de Lajinha, não Alto São Jacinto, a igreja de Lajinha, Teoflotone. E lá está o irmão de 78 anos. E ele tem 78 anos com cara de 88, bem sofrido.
Terminou o culto, eu olhei para ele e falei assim: mas por que o senhor está aqui? O senhor não devia estar em casa com essa idade? Ah, meu filho, você acha que eu estou preocupado com qualquer coisa que me tire a adoração a Deus? Eu vou adorar a Deus independente de qualquer coisa, pastor. Mas hoje eu vejo cabelos brancos e ausência de cabelos brancos na igreja. E jovens dizendo: eu estou com medo de ir à igreja para não pegar Covid. Eu acho que você já pegou a Covid do pecado. Quando o poder público disse fecha, nós como igreja dizemos fecha. Quando o poder público disse abra com restrição, nós como igreja dissemos abra com restrição. A adoração é devida. E não é para ficar em casa escolhendo. É para você vir comer do que foi servido. Porque não é você que escolhe. Desculpa-me, não é presunção religiosa. Mas quem escolhe o que vai ser servido é Deus. Para a sua alimentação. Para o seu fortalecimento. Ah, pastor, então vocês são dirigidos agora pelo poder público. O poder público não estava nos tirando da adoração, estava só direcionando para que ela não fosse com aglomerações. Mas quando ela disse que dessa forma já pode, nós seguimos. Nós trabalhamos cerca de 44 pastores na associação. E principalmente quando as igrejas abriram, nós começamos a nos comunicar. E eu comecei basicamente coordenar isso. Eu dizia: tira foto da sua igreja, manda para mim. Tira foto do seu culto aí, manda para mim. Tira foto dos irmãos, deixa a gente tentar acompanhar o que está acontecendo nas 247 igrejas. Então era muito comum, e é ainda, estarmos com o celular, tirando foto, analisando, mandando, postando no grupo dos pastores, informando: olha, aqui está acontecendo assim, aqui está acontecendo dessa forma. E uma vez eu cheguei numa igreja e eu estava tirando foto, e depois eu fiquei parado assim do lado e eu comecei a postar as fotos. Aí um bêbado, com cheiro de bêbado, com fala de bêbado, com roupa de bêbado, chegou para mim e falou assim: você não tem vergonha não ficar atrapalhando o culto, tirando foto na igreja? Eu olhei para ele, falei: meu Deus, como é que eu vou explicar agora para ele o que eu estou explicando para vocês? Eu fiz só assim, aí me saí, fui para o outro lado. Aí comecei a pegar aquelas fotos que eu tirei e mandar para os pastores. Ele me acompanhou. Ele falou assim: ainda fica postando no Facebook? Você tem vergonha não de ir no Facebook? Ficar aí na igreja na hora do culto no Facebook? Eu falei: tá certo. Aí eu fui, sentei, falei: deixa eu deixar o bêbado assistir o culto, já que não pode. Aí eu ouvi música, ouvi louvor, tá. Aí o pastor foi à frente, me apresentou: o pastor Valdomiro, tá, agora ele vai pregar para nós. Quando o bêbado ficou sabendo que eu era pastor que ia pregar, ele levantou do banco que estava sentado e fez assim para mim, ó. Como quem diz, ainda é pastor, um infeliz desse, né? E não assistiu o culto não, saiu e ficou lá fora. E eu pregando e ele lá fora. Da igreja eu ouvi ele lá fora. Aí quando terminou, que eu fui à porta, não cumprimentava as pessoas fisicamente, mas bom sábado, ele chegou perto de mim: e ainda é pastor? Irmãos, na sua casa não tem um bêbado para te regular não. Na sua casa você fica lá, puxa o celular, atende, levanta, vai pegar uma comida, volta, espreguiça. Na igreja tem pelo menos um bêbado para te dizer: pare e agora adore, porque agora é hora do culto. O lugar de crente é na igreja, irmão, pelo amor de Deus. O lugar de crente é na igreja, irmãos. Por que eu estou falando isso para você se você já está na igreja?
diga, pelo amor de Deus, àqueles que não estão, que o lugar deles é aqui. Porque a Deus toda a glória e toda a nossa adoração. Que Deus nos abençoe. Quero convidá-los a ficarem de pé para... Feche seus olhos. Bondoso Deus, chove e nós não vamos ter facilidade para fazer a distribuição dos livros, mas eles ficarão guardados no nosso poder e tão somente a chuva passe, nós vamos visitar pessoas para entregar, para que eles possam conhecer da esperança que nós temos. Abençoe a igreja aqui em Conselheiro Pena. Sejas glorificado na adoração deles, meu Deus. Sejas engrandecido na adoração deles. E que nós sejamos transformados ao te adorar. Nós te agradecemos e pedimos as tuas bênçãos para as atividades planejadas hoje, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.